Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao programa Viver Saudável. E o tema de hoje é um tema extraordinário, a respeito de registros espirituais. Na verdade, o que seriam esses registros espirituais? Das nossas vindas e indas, do nosso pré-encarnatório, do nosso pós-encarnatório? Aonde estão localizados isso? Será que esses registros nos influenciam na vida atual? Será? O que você acha sobre isso? Então fique conosco aqui no programa que nós vamos discutir a respeito dessa temática. O que seria registros espirituais? Bom, como registros, né? Como é, tudo bem, pessoal? Novamente com vocês aqui, muito prazer e alegria nesse programa Viver Saudável. E para viver saudável, nós precisamos entender que nós somos espíritos, somos eternos, com várias e várias vivências. Cada encarnação seria uma vivência. Então nós somos um espírito. Eu, por exemplo, nesta encarnação, minha personagem desta encarnação me chama Rubens. Tem certas características profissionais, etc. e tal. Mas eu sou um espírito eterno que tive várias experiências anteriores. Essas experiências anteriores poderiam, eventualmente, interferir na vivência atual? Então eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, um breve relato. Passeando com o Dr. Reinaldo, passeando entre aspas, o Dr. Reinaldo ia fazer palestras, nós estávamos na Suécia, estávamos caminhando para ir em direção a uma palestra, e estávamos caminhando ali numa pequena praça da Suécia, isso há mais de 20 anos atrás, e eu comecei, de repente, a me lembrar da minha infância, quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Veio a memória, veio na minha mente. E eu pensei, o que tem a ver, a Suécia com aquela vila em que eu morava, ali no Tatuapé? Não tem nada a ver, mas caminhando, percebendo, existia algum estímulo ali, imperceptível inicialmente, que estava acionando no meu cérebro uma memória. E eu tentando entender o que estava olhando, observando o ambiente. Daqui a pouco, a gente caminhando, era uma espécie de um parque e tal. Depois eu percebi que tinha uma espécie de um mini zoológico ali. Eu comecei a perceber que existia um odor muito forte, um cheiro muito forte. Esse cheiro eu não sabia do que era, mas ele estava sendo importante para mim naquele momento, que estava me fazendo lembrar 5 anos, lá na minha vilinha que eu morava, mas eu não sabia de onde vinha. Aí quando caminhamos e fizemos uma curva tal, e vimos uns animaizinhos, o cheiro ficou mais forte e observei de onde vinham. Eram cabras, que tinham ali algumas cabras. Aí eu me perguntei, o que tem a ver as cabras com a minha infância? Aí veio a cena completa. Nessa fase, com 5 anos, existiam uns homens que andavam com cabras na rua, vendendo leite direto. Então, minha mãe comprava o leite ali direto da tetinha da cabra e eu tomava. E aquilo, claro, ficou impregnado no meu cérebro, aquele cheiro, aquele gosto e tudo mais. E isso me fez lembrar. Esta imagem, esta lembrança, esta situação, faz o seguinte pensamento. Um estímulo que pode ser imperceptível, pode acionar uma memória e essa memória trazer toda uma situação. Então, nesse caso, eu não tinha sido agredido, não tinha sido mordido. Se eu tivesse sido agredido, mordido ou chifrado pela cabrinha, eu ia ter um trauma. E eu poderia estar ali com um certo medo, uma certa reação. Então, nós temos, digamos, milhares de registros desta e de outras encarnações que podem ser acionados, independentes da nossa vontade, por uma história, por uma voz, por um perfume, por uma cena, por um lugar. E quero contar um caso para vocês agora, verídico, que aconteceu comigo, de um paciente há muitos anos atrás. O paciente chegou para mim com a seguinte ideia: olha, eu fui para a França, fui passear na França, eu um amigo, um jovem, tinha 30 e poucos anos, estávamos fazendo uma excursão na França. Quando ele chegou em Nice, uma cidade chamada Nice, na França, ele falou assim, eu me senti com um pânico terrível, olhei a cidade, achei a cidade horrível, falei para o meu amigo, essa cidade vão me matar. Falei aquilo que veio da minha cabeça, eu não sabia por que eu falei aquilo. Meu amigo olhou para mim e falou, o que é isso? Vamos para o hotel. Corri para o hotel. Quando chegou no hotel, eu me tranquei no hotel, ele dizia, e não saía, e fiquei em vigília 2 dias diretos, olhava pela janela, achando que alguém ia vir me pegar, coloquei coisas para não deixar abrir a porta, meu amigo não entendia nada, fiquei em pânico, ligava para o Brasil, falava com a minha família, acalmava um pouco, daqui a pouco voltava o pânico. Em 2 dias eu fiquei absolutamente descompensado, voltei para o Brasil.
E aqui, conversando com outro, disseram que eu tive um surto psicótico. Que eu tive um surto psicótico disso aí. Aqui, eu não sinto mais nada. E ele me perguntou, à época, o que eu achava daquilo. À época, eu trabalhava, tinha um trabalho, onde a gente trabalhava com regressões de vivências passadas, era um trabalho muito interessante de grupos. E aí eu falei para ele, olha, provavelmente você foi acionado um registro seu. Então, quando fomos ao grupo, e ele começou a contar, o grupo que tinham pessoas que tinham essa sensibilidade de perceber, começaram a ler, né, segundo o que ele contava, a vida passada dele. Contaram o seguinte, olha, você era um nobre que vivia em Paris, na época da Revolução Francesa, quando teve a Revolução Francesa, aquela turba começaram a perseguir os nobres, você fugiu e se escondeu em Nice, num casarão, e ali você foi encontrado, levado para Paris e decapitado. Então, a história era esta, que tinha a ver, tinha sentido, tinha lógica. Naquela época, tínhamos um programa de rádio com o Dr. Reinaldo Leite. E levávamos para ele alguns casos para ser discutido, ser esclarecido. E o Dr. Reinaldo ouviu e depois relatou o seguinte, falou o seguinte, eu lembro muito bem. Ele falou, Maria Angélica está aqui, Maria Angélica era a mentora do Dr. Reinaldo Leite, está aqui dizendo que o que foi percebido na história desse rapaz é exatamente o que aconteceu. Porém, vocês perderam um detalhe, que o casarão que ele se escondeu era o hotel que ele se hospedou. Quer dizer, então houve ali uma congruência de informações. E isso fez o quê? Fez nos explicar, em muitos outros casos, que eventualmente quando você vai em um lugar, viaja a alguma situação, você pode sim ter um registro de uma outra encarnação aflorado e você passa a viver as informações, os emocionais, as coisas que você vivenciou numa outra encarnação. Isso é muito possível de acontecer, e eu acredito, então, que muitas das pessoas que têm muitos problemas emocionais e até problemas psiquiátricos poderiam se encaixar nesse tipo de avaliação para que pudesse entender se isto é um registro atual, um processo atual, ou tem um registro de vida passada interferindo sobremaneira na vida presente. Não tenha dúvida, gente, né? Tudo aquilo que nós vivenciamos, ele fica arquivado, né? Existem locais aí mentais que ficam com essas histórias, com estas memórias. E como foi dito, podem ou não ser acionados. E quando são acionados, o que você acha que nós devemos fazer? Na verdade, nós entendemos que nada acontece por acaso, né? A espiritualidade está em tudo e em todos o tempo todo. Nós é que temos que ter o olhar de ver, né? E o coração de sentir. Então, nós entendemos que à medida que esse registro vem à tona, como nesse caso, né, o caso Nice, era realmente um momento que poderia ter sido trabalhado como foi, para que esse rapaz, nesta vida atual, se libertasse dessa memória, né? Todas as vezes que psicologicamente, ou através das técnicas de coaching, ou através de técnicas de PNL, nós trabalhamos a memória, ou seja, ressignificamos, melhoramos, fazemos com que sua consciência de hoje entenda o que foi vivenciado, é como se essa memória tivesse sido trabalhada, ela se acalma e ela se integra novamente em nós, pessoal. Muitos e muitos casos, as doenças que muitas vezes são inexplicáveis por aqui, pela medicina convencional, são registros que estão sendo trazidos de outras vivências, pelos quais esses espíritos muitas vezes pedem para passar por aquela experiência, pedem para sentir aquilo, pedem para vivenciar muitas vezes o que aconteceu lá de trás. Então é aquilo que a gente sempre diz, uma folha não cai nunca sem a permissão do Pai. O que nós temos é que ter em mente é ter a consciência de que o que está acontecendo muitas vezes está linkado lá para trás. E o que eu gosto muito é nós diariamente, porque uma parte nossa do nosso consciente não tem ideia do que foi feito. Uma parte nossa sabe do que foi feito, fica guardadinha lá, tanto que em alguns momentos ela recebe o estímulo e de repente a pessoa está surtando ou você está vendo a pessoa fazer alguma coisa que você fala, nossa, mas o que é isso? De fato, né, nós podemos trabalhar com essa situação, com essas memórias, fazendo muitas vezes a oração do perdão.
É, gente, aquela oração bonitinha do perdão, onde você, mesmo que não se relembre do que aconteceu, você já emana essa energia se desculpando de coisas que foram efetuadas e que possivelmente podem estar influenciando de uma forma negativa a tua vida atual, gente. Isso está sendo muito comum, né? Por que tanto barbarismo? Por que tantas coisas acontecendo simultaneamente? De fato, são memórias que estão tendo que ser trabalhadas, drenadas e que vão acontecendo. E você pode fazer a tua parte em você, né? Ou seja, vá fazendo essas orações, tem aí de várias maneiras, você trabalha esse campo e isso já vai drenando, já vai equalizando, que assim nós chamamos, e já vai te equilibrando. E agora, né, vou te convidar para você ficar mais ainda equilibrado, fazendo parte aí do Clube Amigos da Boa Nova, né, ligando no 0800 12 18 38 e se associando, né, com o pessoal do clube, onde você realmente vem fazer parte da nossa casa, da nossa egrégora, de toda essa história que a rádio tem, que a TV tem, para que mais e mais pessoas possam estar recebendo essas informações. Muito legal o tema de hoje, né? Quantas pessoas ainda estão confusas com relação a isso, ou aquelas curiosas que querem saber o que foram, para quê, né? O tema de hoje é bem assertivo. Então, se associe, 0800 12 18 38. Nós vamos rapidinho para o intervalo, pessoal, aqui do Viver Saudável e voltamos já já. Tema de hoje, registros de vida passada influenciando tua vida atual. Fique ligadinho, nós já voltamos.